Boa noite, meu nome é Luana Gilmar Zuf Beal, estudo na turma 3º ano A de Técnica em Agropecuária do Instituto Federal do Mato Grosso, campus Campo Novo, Parecis. Através desse vídeo, vamos apresentar um trabalho da matéria de Legislação Agrária ministrada pelo professor Nazareno Martins. Os integrantes do grupo são João Vitor, Pablo, Brenda e Vinícius. A gente vai fazer esse trabalho em forma de vídeo por causa do novo Covid-19, que por causa dele não podemos estar presentes em sala de aula, assim como os nossos outros colegas já apresentaram. Então a gente vai fazer a apresentação dele em forma virtual. Bom, o que a gente vai abranger nesse trabalho? A gente vai explicar um pouco sobre a Constituição de 1988. Primeiro a gente deve saber o que é uma Constituição. Nela é um documento de conjuntos de regras que o governo que rege o país ele precisa para sair tudo certo no país. A Constituição de 1988 é a atual Carta Magna do Brasil porque ela serve de parâmetro para as outras demais legislações vigentes no país. Ela foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo do presidente José Sarney. A Constituição de 1988 ela consolidou a transição de um regime autoritário para um regime democrático. O que a gente precisa saber sobre a Constituição de 1988? A gente precisa saber que ela foi a 7ª Constituição do país e a 6ª da República, bem como a última a consolidar a transição de um regime autoritário para um democrático. Ela também foi elaborada por uma Assembleia Constituinte de 559 parlamentares com diversas crenças políticas. Ela não só restabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas, como instituiu uma vastidão de preceitos progressistas como a igualdade de gênero, a criminalização do racismo, a proibição total da tortura e direitos sociais como educação, trabalho e saúde para todos. Em sua face menos liberal, contudo, ela permitiu certo inchaço do poder executivo e decretou o monopólio estatal em áreas como a exploração de recursos do subsolo e do petróleo. Embora restabelecendo a independência dos 3 poderes, a Carta de 1988 possibilitou um poder executivo relativamente inchado, com mais prerrogativas ao presidente, monopólio da União sobre exploração de minérios e grande controle estatal sobre as telecomunicações. Críticos também apontam que, para assegurar seus vários direitos, ela dá salvo-conduto à interferência do Estado na vida pública, como o caso dos frequentes embates sobre o governo e o setor privado em relação a leis trabalhistas. A Constituição de 1988 foi elaborada levando em consideração as demandas populares por direitos e pela participação em eleições. O texto é um dos mais longos existentes no mundo, com diversos detalhes e artigos. Tamanha extensão permite que alguns trechos gerem contradições e possibilitem variadas interpretações e o uso de brechas diante de algumas situações. A Constituição pode ser alterada através de emendas constitucionais, que permitem mudanças em que o texto se adeque às novas realidades enfrentadas pelo país no decorrer dos anos. O processo para alteração constitucional pode ser longo e precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado, além de passar também pela aprovação da Comissão de Constituição e Justiça das Casas Legislativas. O texto de 1988 define como papel do Estado a exploração de gás e petróleo e o fornecimento de políticas econômicas e sociais que garantem o acesso da população à saúde e educação básica, como eu havia falado anteriormente. O modelo constitucional recebe uma série de críticas e elogios por seu modelo de gestão de políticas sociais. Alguns grupos neoliberais afirmam que o Estado se torna sobrecarregado com tantas obrigações e, por conta da alta demanda, não consegue solucionar os problemas de forma efetiva. Os grupos defendem a grande participação estatal e definem o texto como fundamental
para a consolidação de um Estado democrático. No entanto, as maiores críticas são em relação à discrepância do que é apresentado, garantido e defendido pelo texto e a realidade de diversas regiões brasileiras. Olá, eu sou Vinícius Pilate, aluno do terceiro A, e darei continuidade ao assunto de Constituição Cidadã. A Constituição de 1988, apelidada de Cidadã, é uma das mais extensas constituições já escritas, com 245 artigos e mais de 1,6 mil dispositivos. Mesmo assim, ela é considerada incompleta por vários dispositivos que dependem da regulamentação ainda não entraram em vigor. Confira a seguir as principais determinações dessa carta. Sistema presidencialista de governo com a eleição direta em 2 turnos para presidente. Transformação do Poder Judiciário em um órgão verdadeiramente independente, apto inclusive para julgar e anular atos do Executivo e Legislativo. Intervencionismo estatal e nacionalismo econômico. Assistência social, ampliando os direitos dos trabalhadores. Criação de medidas provisórias que permitem ao presidente da República, em situação de emergência, decretar leis que só posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional. Direito ao voto para analfabetos e menores entre 16 e 18 anos de idade. E, por último, ampla garantia de direitos fundamentais, que são listados logo nos primeiros artigos. No conjunto, a Constituição de 1988 se caracteriza por ser amplamente democrática e liberal, no sentido de garantir direitos aos cidadãos. Apesar disso, nossa Carta atual foi e continua a ser muito criticada por diversos grupos, que afirmam que ela traz muitas atribuições econômicas e assistências ao Estado. O presidente, na época da promulgação, chegou a afirmar que ela tornaria o país ingovernável pelo excesso de responsabilidade sobre o Estado. De todo modo, a Constituição Cidadã é considerada por muitos especialistas como uma peça fundamental e para a consolidação do Estado democrático de direitos no país, bem como a noção de cidadania, ainda tão frágil para a população brasileira. Bem, eu sou o João Vitor Leite da Silva, do terceiro ano A do Técnico em Agropecuária, e vamos dar sequência ao nosso assunto sobre a Constituição de 1988. Agora, conversando um pouco sobre as suas características. A Carta de 88 foi uma Constituição promulgada. O que significa? Significa que ela contou com a participação popular em sua elaboração. Ela é um documento formal e escrito, com um sistema ordenado de regras. Ela é dogmática, elaborada por um órgão constituinte, analítico e rígido, ou seja, o seu texto é extremamente minucioso e só pode ser alterado diante alguma dificuldade, que no caso seriam as emendas constitucionais, né? A sua linguagem confusa e às vezes contraditória é alvo de críticas até hoje, de juristas como Celso de Mello, que defendem a maior eficiência de um texto mais enxuto. Embora sua constituinte fosse dominada pelo partido de tendência conservadora, ou seja, o conhecido Centrão, ela também contou com a forte participação de alas progressistas, sendo somado isso aos desejos de expurgar o autoritarismo do país e de arquitetar uma legislação avançada para o seu tempo. A obra resultante foi um caldeirão de ideias que se misturam sinceros desejos democráticos, novos ideais progressistas e velhos costumes centralizadores. Essa carta ampliou os direitos trabalhistas das Constituições de 46 e 67, reduzindo a jornada semanal de trabalho de 48 horas para 44 horas, reinstituindo o direito de greve e instituindo liberdade de associação sindical, 13º salário,
para aposentados e seguro-desemprego. Seu título segundo conta com mais de 70 incisos sobre os direitos de todo cidadão à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. Mais inovadores são os 12 direitos sociais do capítulo 2º, que incluem transporte, lazer, previdência social, assistência aos desamparados e proteção à maternidade e à infância. Ela reinstituiu o direito à livre manifestação de pensamento, vedado ao anonimato, e à liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, ou seja, a fim da censura, como já comentada, nessa transição de ditadura para a democracia, onde nós temos uma forma mais aberta de se expressar. Além do direito ao habeas data, que garante a todo cidadão acessar qualquer dado a seu respeito em arquivos do governo. Quanto às eleições, estas voltaram a ser diretas e universais, sem distinção de classe ou gênero, ou seja, todos poderiam votar, embora obrigatória para todos os maiores de 18 anos, exceto analfabetos, que no caso seria de forma facultativa. Eles escolheriam se iam ou não votar. Embora restabelecendo a independência dos três poderes, a Carta de 88 possibilitou um poder executivo relativamente inchado, ou seja, mais forte, com mais prerrogativas ao presidente. O monopólio da União sobre a exploração de minérios e grandes controle estatal sobre as telecomunicações. Críticos também apontam que, para assegurar seus vários direitos, ela dá salvo-conduto à interferência do Estado na vida pública, como é o caso dos frequentes embates entre o governo e o setor privado em relação às leis trabalhistas. Então, por isso é utilizado, entre aspas, a Constituição Cidadã, né? E, embora tudo isso, e agora? Vamos falar sobre o nosso curso. Vamos entrar com o que essa Constituição de 88, o que ela afetou o nosso curso, que realmente é a matéria de legislação agrária. Então, o que a Constituição de 88 trouxe para a reforma agrária do país? Qual era a sua proposta, né? Da onde nós partimos, para onde nós vamos, qual é a nossa intuição, qual é o nosso condicionamento às leis que vem a partir dessa Carta de 88, também conhecida como Magna, né? Mas a questão agrária, né? Como que ficaria nessa Constituição de 1988? Eu, Brenda, vou tentar explicar um pouquinho, ser breve e tentar usar as melhores palavras para poder destacar, né? Como que a relação dessa evolução que teve no agrário e o posicionamento dele hoje em dia. Hoje em dia ainda a gente vê muito problema agrário que o nosso país enfrenta, principalmente por conta que a nossa região ela tem muita concentração de terras e renda. E isso estava sendo motivo de muitos problemas. Então a Constituição Federal ela conseguiu separar um capítulo só para poder dar um direcionamento das políticas necessárias e um estudo, né, para poder ter uma maior valorização do trabalho e do trabalhador no campo. Então, se a gente pensar um pouco e traçar uma linha imaginária, a gente consegue enxergar a respeito do direito da propriedade e a função social da própria propriedade, para poder a gente conseguir equilibrar o sistema fundiário brasileiro e os interesses dos trabalhadores, dos proprietários, até mesmo do próprio Estado. Então, eu acho que vale a pena a gente voltar lá atrás em história e relembrar do descobrimento da América em 1500 até 1822, né? Onde as terras brasileiras elas eram controladas ainda pela coroa portuguesa, que repassava o direito do uso das terras para aquelas pessoas que eles tinham interesse, uma convivência, uma confiança em si, né? Para poder fazer essa distribuição como forma de ter um controle maior do território que eles estavam. Porém, quem tinha essas terras, eles tinham que visar a produção de produtos tropicais que eram apreciados na Europa.
Então, por conta disso, teve as famosas plantations na época, que eram umas propriedades muito grandes que eles utilizavam para poder cultivar uma única cultura, o famoso monocultivo, que era algo, né, que a gente consegue ver que os mecanismos que eles seguiam era mais em relação à efetivação das políticas agrícolas e fundiárias. Eles se baseavam muito no pessoal em si. Então, o que a gente quer nessa Constituição é se basear e conseguir fazer uma reforma agrária que busque a democratização da terra de uma forma mais correta. Porque a participação efetiva nesses movimentos sociais do campo é algo que ainda é muito comum. Mas tudo tem que ter uma evolução, né? O problema fundiário que o nosso país tem é algo que já vem de anos atrás, que é remontado desde 1530, por conta da criação das capitanias hereditárias e do sistema de sesmarias, que eram, né, a primeira, na verdade, que as capitanias hereditárias, elas foram a primeira divisão administrativa e territorial que foi implantada aqui pelos portugueses durante durante a colonização, né, da América Portuguesa, que surgiu por ordem do rei português Dom João III, em 1534. Essas capitanias, elas foram divididas em 15 faixas de terra e também elas eram entregues somente para aquelas pessoas que eram de interesse ou que estavam interessadas, para poder elas começarem a produzir em cima delas. Isso tudo, elas eram grandes glebas, né, que a coroa distribuía, e em troca dessas terras que eles pudessem cultivar, eles teriam que dar uma parte da produção também, e por conta disso acabou nascendo o famoso latifúndio. Com o passar dos anos, ela ainda não teve uma evolução assim que foi considerado boa. O quadro acabou piorando em 1822, por conta que estava muito difícil a troca de donos de terras, porque não tinha uma lei que eles pudessem respeitar. Não existia nenhuma lei que regulamentasse o direito do uso da terra. Então, naquele momento lá, não tinha um valor específico de troca para as terras, ou seja, não tinha aquela coisa de compra e venda. Ela era somente utilizada para o cultivo. E por conta disso, eles pensavam assim: quem é o mais forte tem o direito da terra. Então, por conta disso, começou a ter muita violência, tinha muito conflito. Porém, os escravos, né, que eram os trabalhadores rurais naquela época, eles não se envolviam nisso. Quem criava toda essa violência era mais os proprietários, os grileiros daquela época, que eles se apoiavam em bandos que eram armados. Então a violência era muito grande. O Império, enxergando isso, ele pensou assim: não tá certo. Então ele decidiu colocar uma ordem no campo. Então ele pensou assim, uma lei. Então ele acabou editando a famosa Lei de Terras, que ela foi criada para poder criar uma disciplina nas questões da terra e do trabalho rural, para poder diminuir essa violência e que ele conseguisse estabelecer e garantir que as terras devolutivas, que correspondem às terras que a coroa deu para as pessoas, né, que ela cedeu, só que elas não estavam sendo utilizadas de forma correta, ou seja, elas não foram cultivadas e por conta disso elas foram devolvidas. Hoje em dia a gente não utiliza mais essa forma de dizer, né, terras devolutivas. Hoje em dia a gente denomina como terras inexploradas. Com a implementação dessa lei, sem dúvida começou a ter um crescimento, né, da pequena propriedade que eram destinadas à agricultura para a produção de alimentos. E ao mesmo tempo dava para favorecer o proprietário rural, porque ele conseguia ter recursos financeiros suficientes para poder efetuar a compra de outras áreas que poderiam ser maiores, né, deixar de ser um pequeno produtor, ser um proprietário mais renomado. Só que isso ainda continuava não sendo para todos, né? Porque um simples colono ou um escravo, eles não tinham dinheiro suficiente para isso. Então, somente quem que era beneficiado era aqueles proprietários que tinham dinheiro. Aí, né, quando surgiu essas leis das terras, as terras devolutivas, que
existiam, ela não ia conseguir mais favorecer, né, o surgimento de pequenas ou até mesmo médias propriedades rurais, porque os escravos, que depois de um tempo foram recém-libertados, eles não tinham o acesso à terra, e nem os imigrantes que chegaram aqui para poder ajudar no cultivo do café, que foi um dos principais produtos de economia brasileira. Então, isso acabou sendo mais limitado, principalmente quando começou a ter a ocupação urbana. E, em consequência disso, né, os imigrantes que vieram para cá, eles começaram a trabalhar com baixos salários, porque a lei das terras, ela garantiu que as terras devolutivas, elas se tornassem propriedade do Estado e que elas podiam ser negociadas apenas por leilões. Então, somente aqueles grandes latifundiários, eles tinham a condição de adquirir tais terras que estavam disponíveis e eram os únicos que tinham aquele dinheiro para investir. Então, os imigrantes que vieram para cá para o cultivo de café, para eles ajudarem na produção, eles não foram beneficiados como eles acreditaram que foram. Eles só vieram para cá para poder substituir a mão de obra escrava. Mas voltando, eu no início comentei, né, que isso era um assunto que não era tão comentado assim. Realmente, a questão agrária, a questão lafundiária, ela tem pouco comentadas, né, pouco comentadas. Acho que o áudio tinha cortado lá atrás, mas perdão. E por conta também que apenas no final dos anos 50 e início dos anos 60, quando começou a ter a industrialização do país, né, quando também o café ele parou de ser valorizado, a questão fundiária ela começou a ser debatida pela sociedade, porque estava começando a ter aquela urbanização muito rápida no Brasil. Antes, logo no início assim do regime militar, ainda eles tentaram dar o primeiro passo para poder conseguir fazer uma reforma agrária no país, com a elaboração do Estatuto da Terra, que seria a lei número 4.504 de 1964, onde eles queriam fazer um desenvolvimento agrário e a reforma agrária. Só que essas experiências nunca foram bem sucedidas. Eles tinham em vista que os projetos que eles estavam implantando durante esse período não estavam sendo capazes de fazer as necessidades agrícolas que eles tinham naquela época, porque em vez de eles conseguirem fazer uma divisão de propriedade, o capitalismo estava muito impulsionado para o lado do regime militar brasileiro. Então estava promovendo uma maior modernização do latifúndio por conta do crédito rural, que foi fortemente subsidiado e abundante naquela época. O dinheiro que estava sendo muito farto naquela época e barato, ele se aliou muito ao estímulo da cultura da soja, porque com a desvalorização do café, eles começaram a valorizar mais outras culturas. Então começou a gerar grandes excedentes exportáveis. Aí começou a ter uma maior incorporação das pequenas propriedades rurais para média e grandes propriedades. Aí, como eles não viram que não estava dando certo, eles pararam e somente em 1984 eles tentaram voltar à tona a esse assunto de novo, né, no tema de reforma agrária. Pois quando ele conseguiu se incorporar com o INCRA, ele começou a ter grandes estímulos, então estava começando a ter aqueles acréscimos, começou a ficar mais crescente e começou a ter mais importantes alterações em meio legislativo. E por conta dessa ajuda do INCRA, começou a ter uma importância grande em movimentos sociais que foram chamados de pró-reforma agrária, com o MST, que seria o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, onde eles reivindicavam e se colocavam num panorama de mudança política social daquela ordem estrutural que tinha antigamente. Então, eles colocavam acima os valores, a ética e a moral que eles viam naquilo através de uma democracia bem participativa. Olá, pessoal. Eu sou o aluno do terceiro ano A, Pablo Júnior, e nós vamos dar sequência ao que estávamos vendo a respeito da evolução agrária, dos processos de reformulação, de reorganização da Constituição Federal e do Estatuto da Terra relacionado à disciplina de legislação agrária.
e ambiental. Bom, a legislação, né, a Constituição Federal de 88, ela vai seguir as diretrizes da Constituição Federal de 64. Como? Bom, a gente sabe que o Estatuto da Terra ele foi promulgado em uma lei, a Lei 2504 de 64, assinada pelo presidente Castelo Branco, que tinha várias diretrizes relacionadas ao Estatuto da Terra e o seu uso, tanto agrícola como produtivo, para meios agrários, meios de produção agropecuária, animal, enfim. Bom, o Estatuto da Terra sofreu modificação no âmbito fiscal, regulamentar e reestrutural, ou seja, eles criaram uma nova organização nos orçamentos, visando, sobretudo, progresso no campo agrário. O que seria esse progresso no campo agrário? Bom, o então presidente, né, que estava presente no momento em que sofreu a modificação da Constituição Federal de 88, acreditava, junto aos seus estruturantes, né, os legisladores, que deveria ser feita uma nova estruturação do processo estrutural da Constituição Federal e do próprio Estatuto da Terra, criando assim a Lei 186, né, o artigo 186 da Constituição e do artigo que regulamentava o Estatuto da Terra. Bom, o que foi essa organização fiscal? Novos órgãos, novos conselhos foram criados pelo governo federal, visando medidas regulamentais acerca das atividades agrícolas e da funcionalidade da terra. A gente sabe que toda a terra ela tem que exercitar o que nós costumamos chamar rotineiramente de função social. Mas o que é a função social da terra? Isso já a gente vai ver. Bom, o progresso no campo agrário, ele trabalhava com a questão de demanda por direito. Ele basicamente estruturava suas bases dizendo que o direito de produção era, sim, direito constitucional, porém ele tinha uma certa disciplina a ser seguida, uma regra a ser seguida, né? Ele era a garantia fundamental do Estado, porém ele tinha que atender rigidamente ao artigo 186 da Constituição de 88 e também a função social da terra, que agora a gente já vai ver. Bom, de acordo com a reforma agrária, com as estruturações, novas estruturações das bases na Constituição de 88 e no próprio Estatuto da Terra, a gente tem a criação do artigo 186 dentro da Lei 2504. O artigo 1º também, né, no seu inciso 1º da Lei 2504, ele trata a respeito da reforma agrária, que nada mais é de duas subdivisões dentro de um grupo de estudo, de organização da reforma agrária. Ele vai trabalhar a respeito da posse da terra e do uso. A posse, a gente trabalha a posse de duas formas. No âmbito de como possuiu e para quais meios de certificações ela está atendendo. Por exemplo, como possuiu aquela área de produção. Então você vai chegar até o cidadão e ele vai ter um regulamento a seguir, um processo a seguir para regulamentar a sua base e diretriz de uso da terra, para que ele possa estar certificado pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também pelo INCRA, né? Que o INCRA é, na verdade, um conselho criado pelo governo federal, foi criado em 9 de julho de 1970, para fiscalizar as áreas e as bases que são da União, de direito da União. Bom, em relação à certificação, então seria isso, certificar que a terra está sendo usual, que ela está sendo utilizada e que ela atende às diretrizes de bases para o uso. E como que a gente trabalha a questão do uso da terra? Bom, o uso da terra ele se baseia em 3 pilares práticos. Primeiro pilar, para quê? Qual vai ser a função daquela terra? Qual vai ser a finalidade daquela terra? Ela vai ser utilizada para que fundamento? Para que meio? Próximo, por quê? Porque o produtor, né, o cidadão que tem posse daquela terra está utilizando ela para esse meio, seja para a produção animal, para a produção vegetal em si. Ela atende aos fatores ambientais e racionais de produção? O que seriam esses fatores racionais e ambientais?
O racional é utilizar os meios agrários para fins produtivos, de aumento na produtividade da terra, utilizando assim a sua função social e fazendo com que a sua função social fosse atendida. Atendendo também a função da justiça social. O que seria isso? A divisão regulamentar de área para a população de um determinado estado específico. Nessa questão a gente trabalha no âmbito do estado, de todo o estado brasileiro, todo o território brasileiro, que é regido pelo estado maior, ou como a gente costuma chamar, estado soberano. Bom, o artigo 186, ele fala que a terra é uma garantia constitucional. Porém, essa garantia constitucional, ela pode sofrer desapropriação pelo governo federal. Como? Quando o sujeito, ou seja, o indivíduo que está sob posse daquela terra, ele acaba tornando-a improdutiva. Como isso acontece? Quando você não cumpre um artigo constitucional, você está agindo em inconstitucionalidade. Ou seja, a desapropriação da terra ela vai acontecer quando você não seguir uma diretriz de base que está regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo próprio INCRA, né, que é um agente fiscalizador dos bens da União, e também pelo Ministério do Meio Ambiente. Qual é a função em si básica que o cidadão, né, residente àquela área, àquela terra, que tem a posse legal e certificada, quais são os meios que ele tem que seguir? Bom, ele tem que produzir e aproveitar racionalmente os recursos naturais, o que seria utilizar da terra dos seus recursos naturais, micro-organismos, agentes minerais, de uma forma que não venha a agredir o meio ambiente e nem modificar as suas bases no solo. Como seria isso? Não afetando a microbiota e não afetando o desenvolvimento de vida, tornando aquela área improdutiva. Ele deve utilizar e preservar o meio ambiente, né, em concordância com essa questão agrária e garantir renda e condições satisfatórias à vida do indivíduo. Essa é a função social da terra. E é isso que o beneficiário da terra, ou seja, o dono daquela terra, deve ter em mente quando ele está no processo de produção e de uso da terra, seguindo as diretrizes e bases da Constituição Federal, no próprio Estatuto da Terra, da Lei 2.504 e do artigo 186, que sofre subdivisões no que diz respeito ao atendimento ao imóvel rural, à propriedade familiar, ao módulo rural, ao minifúndio, ao latifúndio e ao plano cooperativo. O que seria o imóvel rural? O imóvel rural é aquela área que ela é tomada para direito próprio do cidadão, para uso construtivo, para o uso de moradia em si. A propriedade familiar está agregada a respeito de áreas de utilização para a agricultura familiar. Pequenos produtores que se valem da produção de olericultura, né, de fruticultura, para a produção em si, ou seja, subsistência, e para a prática de comércio familiar. O módulo rural ele se baseia na construção que nós chamamos de assentamentos populares. O que seria isso? Uma diretriz de distribuição de renda, ou seja, de terras, onde as pessoas elas se estruturam, produzem com a autorização do INCRA, através de uma redistribuição da carga agrária que o Estado possui. O minifúndio seria uma menor área de produção, é aquele produtor ali que produz cerca de 800 hectares, 1.000 hectares, né, que tem uma área um pouco menor, porém ele faz uso para a produção, seja animal ou vegetal, ou para a prática de silvicultura em si. O grande latifundiário, ou seja, o latifúndio, são aquelas áreas que produzem a cerca de mais de 5.000 hectares até, enfim, valores extrapolativos, tá? São aqueles que produzem em si a cultura massiva e produtiva do Estado soberano do Brasil. O plano cooperativo está embasado na questão de organização de uma estrutura de cooperação entre empresas ou entre familiares que se estruturam na base da... Bom, nessa questão do plano cooperativo entra várias estruturações, porque o segmento de regra em si acaba tornando a produção um pouco mais dificultosa, né?
atendendo à questão da diretriz, a diretriz agrária da própria Constituição e reformulando as bases do que a gente chama de processo reestruturatório ou organizacional da reforma agrária e da distributiva construtiva da Lei 2504. Basicamente é isso que o artigo 186 atesta em seu âmago, né? Que é aquela parte conjuntural, organizacional da estrutura da Lei 2504. Então, o que a gente pode notar de mudanças perceptíveis acerca da última Constituição Federal, anterior à de 88, à própria Constituição de 88 e ao odierno, ou seja, ao que nós vivemos agora. Nós não tivemos uma nova reestruturação na Constituição Federal, ela permanece a Constituição de 88 como a Carta Magna atual do Estado Soberano do Brasil, porém, constantemente sofre alterações em suas estruturas, com projetos de lei, né, com algumas emendas que são colocadas à Constituição, projeto de complementação de lei, enfim. O que nós podemos perceber de modificação em relação às rigidez das leis, ou seja, as leis se tornaram um pouco mais rígidas em relação ao uso da terra, né? A gente sai de uma ideia de produção, de uso da terra, quando a gente tinha aquela época em que as pessoas podiam chegar, tomar posse da terra, fazer o uso capião da terra sem ter o tempo ordinário prescrito e estabelecido, onde as pessoas elas conseguiam produzir ou não produzir e ficava atestado ao seu próprio direito constitucional. A gente tem a modificação nessa conjuntura de leis, onde as pessoas elas devem atribuir sentido ao uso da terra, fazendo uso da função social. A gente consegue observar também a necessidade de uma nova reforma agrária, não no sentido de abertura talvez de maiores assentamentos ou de maiores áreas de distribuição de renda para a baixa renda, né, que era uma coisa muito posicionada pelos anteriores governos. A gente nota também uma necessidade e uma dificuldade, né, uma baixa discussão da questão da reforma agrária no âmbito de políticas públicas. Em relação também a uma insuficiência no sistema distributivo. O que seria isso? Talvez, né, para concluir, talvez uma nova reformulação na organização ordinária da Constituição, da própria Constituição Federal e do próprio Estatuto da Terra, caberia uma maior visibilidade pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a própria promulgação de bases e diretrizes pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, visando com que os ativos ambientais fossem respeitados e a conjuntura do processo de uso da terra agregasse a respeito da cerca de degradantes do solo, né, de estruturações das bases, das nascentes, enfim. Uma própria atuação mais efetiva no âmbito de fiscalização e organização do espaço agrário brasileiro pelo próprio INCA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, que foi uma autarquia criada pela própria República em 9 de julho de 1970, com a visibilidade e a vontade e o parecer pela própria conjuntura política de administrar as terras que eram da República, ou seja, da União. Bom, sofrendo assim um grande agravante no quesito Estado, porque o Estado ele precisa, para uma nova reforma agrária ou para novas conjunturas no processo de organização das estruturas de leis, de um orçamento e de um planejamento. Orçamento visando organização propriamente dito financeira, né, para que isso pudesse acontecer de maneira efetiva e eficaz, e um planejamento para que pudesse ser instalado de forma benéfica tanto para a União, né, para fins regulatórios, para fins fiscalizatórios e para fins de atribuição de recursos de renda para a própria União. Essas questões relacionadas ao tensionamento da reforma agrária geraram grandes conflitos agrários, né, modificando a estrutura espacial do Estado Democrático Brasileiro,
advindos de uma falta de organização estrutural na conjuntura do processo de leis, na conjuntura da própria organização agrária, que postergaram os problemas para a relação da reforma agrária, do uso da terra e da funcionalidade da terra. Então, função social da terra é uma coisa importante e ela sofre desapropriação quando não é atendido o processo de organização e funcionalidade social da terra. Muito obrigado.